Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto. Vamos iniciar nossa aula? Então, vamos ver nossa atividade de matemática. Nós estamos na página 42, estamos trabalhando subtração, ok? Com reagrupamento. Então, vamos ver esse probleminha. A torcida organizada do Goleada fez 550 bandeirinhas. Grife essa informação importante aí no seu livro. Para distribuir entre os torcedores. Ao final do jogo, 290 bandeirinhas foram distribuídas. Grife também. E o restante ficou para o próximo jogo. Quantas bandeirinhas foram guardadas para o próximo jogo? Então, criança, esse problema está bem simples. Olha, no total foram feitos 550, mas se distribuiu 290. Então, eu tenho que fazer a subtração, né? Do total que eu tenho, menos a que eu distribuí, certo? Então, 550, eu armo a minha continha aqui com CDU, 550 menos 290. Você escreve aí, ó, CDU e arma a continha. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Lembrando que na unidade eu tenho zero, então 0 menos 0 continua 0. Então lá na minha dezena, aí sim eu vou ter 5 para me tirar 9. Só que daí 5 é menor do que 9, não é mesmo? Sim, então é onde eu tenho que pegar uma centena e fazer o reagrupamento aí na dezena. Então pego um lá na centena, né? Um com 5 que ficará 15. Então de 15 eu poderei tirar 9. E daí na centena, se eu tinha 5, tirei 1, ficou 4 centena menos 2. Daí eu faço a minha subtração. Não esqueça de armar a continha e fazer a resposta aqui dentro do quadro, certo? Agora, criança, nós vamos ver um outro jeito de fazer continha. Veja como resolver subtrações usando a decomposição do subtraendo. Então, a decomposição com continhas de subtrair, né? Continha de menos, que a gente fala, né? Tem o costume de falar. Então, veja aí, ó. Nos números da subtração a seguir, o algarismo das unidades é zero. Então, veja aí, ó. 550 menos 290. É o exemplo acima, né? Do probleminha acima. Então, 0 menos 0 será 0, certo? Mas aí vamos ver essa forma de fazer usando decomposição. Aqui tá bem explicadinho, olha aí, ó. Como 290 é igual a 200 mais 50 mais 40? Olha aí. Se eu pego 200, que é centena, e separo aí as dezenas, que é 90, a mesma coisa que 50 mais 40. Então, podemos subtrair 200, certo? Depois 50 e por último 40. Veja aí no exemplo aqui, ó, como foi feito. Foi feito por partes, para facilitar o raciocínio lógico-matemático, e ele foi feito sem fazer no papel, foi feito mentalmente, ó. 550 menos 200, que é igual a 350. 350 menos 50, que é igual a 300, né? Que daí fica fácil, ó, 350, se eu tiro 50, fica 300, né? Daí, de 300 aqui embaixo, agora eu tiro 40, aí 300 menos 40 é igual a 260, né? Então, 550 menos 290 é igual a 260. Agora, feito como nesse exemplo, vocês vão fazer aqui abaixo. Resolver as subtrações sem usar algoritmo. Então, veja aí, ó. 520 menos 170. 170 é igual a 100 mais 20 mais 50, certo? Que daí, esse 70, a gente separou ele de uma forma aí que facilitar o raciocínio, né? Que o 50 é uma conta mais, vamos dizer, mais exata. Então, separei, que a gente sabe que 50 mais 20 dá 70. Aí, agora vai fazer parte a parte, olha aí. 520 menos 100 é igual a quanto? Aí ficou mais fácil, não ficou? 520 tira 100 é 420. Daí agora aqui embaixo, põe os 420. 420 menos 20. Não vai ficar 400? Vai. Agora aqui. 400 menos 50. Aí também fica mais fácil, né? É de 50 e 50. Aí, ó, 400 menos 50 é 350. Certo? E aqui abaixo, a resposta,
520 menos 170, sobrou 350. E aqui no quadro de cá, vocês vão fazer seguindo o mesmo jeito, né? Aí, ó, 750 menos 180. Daí, 180 é a mesma coisa que 100 mais 50 mais 30. Aí, então, vai fazer de passo a passo. Primeiro tira 100, depois tira 50, depois tira 30, até ter o resultado final aqui, certo? Agora, na próxima página, na página 43 do nosso LDI, criança. Aqui você vai observar que o professor realizou uma pesquisa com os alunos da escola sobre o esporte preferido de cada um. Veja a tabela com o resultado. Então, esporte preferido, quantidade de alunos meninas e meninos e os esportes escolhidos por eles, ó. Aqui temos, ó, futebol, voleibol, basquete e atletismo. Certo? Vamos agora às questões. Quantas meninas preferem atletismo? Então, vamos aqui na coluna de meninas, achamos atletismo, certo? Tá fácil, né? Responde aí pra mim. A B. Qual o esporte preferido por 127 meninos? Então, a gente vai ter que ir na coluna dos meninos, ver onde que tem 127 e aí saber qual o nome desse esporte, ó. Não é para colocar 127, não. É colocar o nome do esporte que tem 127 meninos que votaram, certo? Aí você põe o nome do esporte, certinho? Quantos meninos a mais do que as meninas preferem futebol? Aqui você já tem que fazer a comparação. Quando compara, a gente faz uma subtração para comparar, para saber o resto, a diferença. Então vamos lá. Quantos meninos a mais do que meninos preferem futebol? Então nós vamos no esporte futebol e vamos comparar meninos e meninas. Meninas 380, meninos 470. Então logo eu vou fazer minha subtração aqui, ó. 470 menos 380. É sempre o maior menos menor, né? Que senão não tem jeito. 470 menos 380, certo? A arma contínua no CDU, você pode fazer tanto na decomposição, como nós aprendemos na página anterior, como no CDU, certo? Os dois jeitos são corretos para fazer. E lembre de fazer regrupamento. Onde tem zero, não precisa, né? 0 menos 0 ficará 0. Mas lembrar que tem que fazer regrupamento para resolver essa continha, certinho? Põe a resposta aqui para a Tiliane. Agora veja o exercício 8. Número 8. Leia a situação a seguir. Com a venda dos ingressos de uma partida, o goleado arrecadou R$ 374. Quantos reais esse time arrecadou a mais do que o Chuteira? Então, vamos ver. Olha aí. Com a venda dos ingressos, uma partida do goleado arrecadou R$ 374. Quantos reais esse time arrecadou a mais do que o Chuteira? Então, nós vamos... Olha aí. É possível resolver esse problema com as informações apresentadas? Nós não temos aí, ó. Não tá falando nada do Chuteira. Você viu que a tia Eliane leu até 2 vezes, né? Falou, mas cadê as informações do Chuteira? Tá falando só do goleada? Então, adivinha, a gente não é. Então, não, né? B. Assinale a informação que precisa ser acrescentada para que o problema seja resolvido. Então, qual dessas informações? Ó? Chuteira arrecadou R$ 128, ou chuteira arrecadou menos do que o goleada? Então, a gente precisa anotar essa que tem informações necessárias. Qual que é que tem informações necessárias aí pra gente fazer esse probleminha? Marca aí pra mim, essa tá bem fácil, né, criança? Tem que ter o número aí, né? Continuando nossa aula, a gente tem aqui uma investigação matemática. Vamos investigar os resultados de algumas adições. Então, veja só. Observando as peças do material dourado, resolva mentalmente as adições. Então, olha. Quanto que eu tenho aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, você vai responder aqui para mim, ó. 60 mais 10 é igual a... Bem fácil, né? Põe aqui o resultado. O que houve? Com o número alaranjado, deu uma imagem para outra. O que aconteceu com o número alaranjado? De uma imagem para outra.
tá assim, daqui para aqui, né? Então, vocês vão observar que estará sempre diminuindo 10. Vamos terminar de ler aqui o segundo desenho para completar o raciocínio. Olha aí, 50 mais 20. Quanto que é 50 mais 20? Responde aí para mim, ó. 50, 60, 70. 40 mais 30. Quanto que é 40 mais 30? Ó, 40, 50, 60, 70. Certo? Isso aí a gente faz mentalmente, né? Contar de 10 em 10. Então, você vai observar aqui, ó. Se aqui eu tinha 60, aqui eu tenho 10. Se aqui eu diminui um aqui passou um para cá, né? Então, 20. Se eu diminuir mais um aqui, eu passei mais um para cá. Então, 40 mais 30. E assim, né? É a lógica, né? Se está tirando um aqui, se está tirando um aqui, tem que aumentar um aqui. Tira mais um aqui, aumenta mais um aqui, né? Porque o resultado vai ser sempre 70, né? Então, aí agora, respondendo as perguntinhas. O que houve com o número alaranjado de uma imagem para outra? Diminuiu 10 unidades, né? A segunda pergunta. E o que houve com o número verde? Aí, o que está acontecendo? Nós já comentamos, responde para mim. Aumenta sempre 10, né? Unidades. Os resultados responde para mim, os resultados vão ser sempre iguais, né? Número 2. Resolva cada adição a seguir e no espaço ao lado escreva outra adição com parcelas diferentes, mas que tenham o mesmo resultado. Ok, então nós vamos resolver essa adição, mas por resultado dela aqui, né? Quadro, e depois inventar uma outra adição que dê o mesmo resultado. Então, eu vou ver que 54 mais 26 vai dar 80. Aí você vai armar a continha e responder aqui para mim. Só que aqui eu quero que você inventa outra adição com parcelas diferentes, né? Mas que dê o mesmo resultado, certinho? Aqui a mesma coisa. 13 mais 27, quanto que dá? Daí responde aqui para mim, inventa outra adição com o mesmo resultado, mas com parcelas diferentes, tá bom? Nossa aula de matemática são essas atividades. Beijo, boa aula!